quando ele está no estado de erraticidade. Tomaremos algumas questões. 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos. Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. 232. Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos. Depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo em que viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Uma questão que se poderia colocar é, se estão em graus diferentes, não seria lógico estarem em lugares também diferentes? Sendo inconcebível, que bons e maus estejam numa mesma vibração e sintonia, não valerá a lei o semelhante atrai o semelhante, dita pelos espíritos superiores a Allan Kardec? Quanto a isso, vejamos a resposta à questão 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros. Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo o mundo, do qual vós é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam, os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Portanto, na erraticidade, os espíritos se agrupam por simpatia e afinidade que se expressam energeticamente, ou seja, nas vibrações emanadas de cada um. Completamos a explicação com a resposta à próxima questão, 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons, são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Ora, o que seriam as regiões habitadas se não locais? Voltaremos a duas questões, que pulamos intencionalmente para que as explicações que empreenderíamos não fossem interrompidas. 245. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, ela reside neles por inteiro. 246. Os espíritos precisam da luz para ver. Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Então, de alguma forma existem trevas, o que, mais à frente, será confirmado com os depoimentos de espíritos, dando conta de que estão mergulhados nelas. Em seu comentário à resposta à questão 973, Allan Kardec explica. A diversidade dessas consequências é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquele que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros, pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. São Luís é o autor da resposta à questão 1019, da qual destacamos o último parágrafo. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Nessas duas transcrições logo acima, também encontramos referência às trevas, confirmando o já visto e o que ainda mencionaremos daqui para frente. 2. Revista Espírita 1858, mês de março. Encontramos no artigo de Allan Kardec intitulado A Pluralidade dos Mundos,
em que o codificador aceita as informações dos espíritos de que não só todos esses globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço está povoado por seres inteligentes, invisíveis para nós por causa do véu material lançado sobre a nossa alma, e que revelam a sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo, a vida e a inteligência estão por toda parte, sobre os globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra, e até nas profundezas etéreas. O destaque é para a expressão nas profundezas etéreas, pois pode significar regiões sem luz, ou seja, espaço encoberto por trevas. Isso isoladamente talvez seja sem valor, mas no conjunto de informações apresentados, acreditamos que passa a ter importância. 3. Revista Espírita 1862, mês de junho. De uma nota em meio ao diálogo com o espírito Sr. Samson, Allan Kardec diz que um espírito lhe deu um quadro dos incrédulos. Destacamos o seguinte trecho. No pesadelo comum, o despertar nos tira da inquietação, e vos sentis felizes em reconhecer que não experimentastes senão um sonho, mas o pesadelo da morte se prolonga, frequentemente, por muito tempo, anos mesmo, além do decesso, e o que torna a sensação mais penosa ainda para o espírito, são as trevas em que, algumas vezes, está mergulhado. Allan Kardec comenta o seguinte: fomos capazes de observar vários casos semelhantes e que provam que esta pintura nada tem de exagerada. Por óbvio, é fácil deduzir que por várias vezes o codificador se viu diante de descrições de espíritos mergulhados nas trevas. 4. Revista Espírita 1862, mês de agosto, trecho da mensagem A Vingança assinada por Pierre Ange, espírito protetor. Não, a vingança não é compatível com a perfeição. Enquanto uma alma conservar tal sentimento ficará nos porões do mundo dos espíritos. Mas o vosso não será o eterno joguete dessa paixão infeliz. Posso garantir que a abolição da falsa noção do inferno eterno, ou antes, da danação eterna, que tem sido pretexto ou escusa para atos de vingança, será a aurora de uma nova era de tolerância e mansuetude, que não tardará a estender-se até as regiões privadas da vida moral. A referência a porões do mundo dos espíritos nos remete à ideia de região onde impera a escuridão, uma vez que porão é a parte abaixo do primeiro piso das casas antigas sem iluminação natural. 5. Revista Espírita 1862, mês de novembro. Um dos comentários de Allan Kardec inserido no artigo Os Mistérios da Torre de São Miguel, em Bordeaux. A visão incessante das vítimas é um dos castigos mais comuns infligidos aos espíritos criminosos. Aqueles que são mergulhados nas trevas, o que é muito frequente, não podem, a miúdo, dele escapar. Não vem nada, se isso não é o que pode lembrar-lhes seu crime. A expressão mergulhados nas trevas é destaque dessa fala de Allan Kardec, que, certamente, não significa estado íntimo em que estão vivendo alguns espíritos. 6. Revista Espírita 1862, mês de dezembro. No tópico Dissertações Espíritas, temos o artigo O Dia de Todos os Santos, com mensagens assinadas por Marguerite, recebidas pelo médium Sr. Perchet, em 1º de novembro de 1861, das quais destacamos o seguinte trecho. Meu caro irmão, fiel à promessa, retorno junto a ti. Como te dissera, deixando-te ontem à noite, fui fazer uma visita ao cemitério. Ali examinei atentamente os diversos espíritos em sofrimento. É de fazer piedade, esse espetáculo doloroso arrancaria lágrimas ao coração mais duro. Um grande número dessas almas, no entanto, estão muito aliviadas pelos vivos, e pela assistência dos bons espíritos, sobretudo quando têm o arrependimento das faltas terrestres e que fazem seus esforços para se despojarem de suas imperfeições, única causa de seus sofrimentos. Compreendem, então, a sabedoria, a bondade, a grandeza de Deus, e pedem o favor de novas provas para satisfazerem a justiça divina, expiar e reparar suas faltas, e obter um futuro melhor. Orai, pois, meus caros amigos, de todo o vosso coração, por esses espíritos arrependidos que vêm de ser esclarecidos por uma centelha de fogo. Muitos dentre eles sabem que têm mesmo provas terríveis a suportar, também reclamam com instância as preces dos vivos e a assistência dos bons espíritos,
a fim de poderem suportar com resignação a tarefa difícil que lhes será obrigação. Digo-vos ainda, e não poderia muito frequentemente vos-lo repetir, para bem vos convencer desta grande verdade, orai do fundo do coração por todos os espíritos que sofrem, sem distinção de castas, nem de seitas, porque todos os homens são irmãos, e se devem apoiar mutuamente. Espíritas fervorosos, sobretudo vós que conheceis a situação dos espíritos sofredores e sabeis apreciar as fases da vida, vós que conheceis as dificuldades que têm a superar, vinde em sua ajuda. É uma bela caridade a de orar por esses pobres irmãos desconhecidos, frequentemente esquecidos de todos, e dos quais não se saberia imaginar o reconhecimento quando se vêm assistidos. Imaginai então, se é possível, o arrebatamento desse homem, e tereis uma fraca ideia da felicidade que a prece dá aos infelizes espíritos que suportam as angústias da punição e do isolamento. Eternamente vos serão reconhecidos, porque estejais persuadidos de que no mundo dos espíritos não há ingratos como sobre a vossa terra. Para todos aqueles, meu caro irmão, que horríveis tormentos! É bem como dizem as Escrituras, haverá prantos e ranger de dentes. Serão mergulhados no abismo profundo das trevas. São chamados vulgarmente esses infelizes de condenados, e embora seja mais verdadeiro chamá-los os punidos, não sofrem menos por isso torturas tão horríveis quanto aqui se atribuem aos condenados ao meio das chamas. Envolvidos nas mais espessas trevas de um abismo que lhes parece insondável, se bem que não seja circunscrito como se vos ensina, sentem sofrimentos morais indescritíveis, até que abram seu coração ao arrependimento. Ocorre que, algumas vezes, ficam séculos nesse estado, sem que lhes seja possível prever o fim de seus tormentos. Também dizem que estão condenados pela eternidade. Cedo ou tarde, os espíritos se abrem ao arrependimento, e então Deus, tomando em piedade suas infelicidades, envia-lhes um anjo que lhes dirige palavras consoladoras, e lhes abre um caminho tanto mais largo quanto fez por eles mais preces aos pés do Eterno. Se o espírito sofredor é muito endurecido, muito material, para que a prece tenha acesso em sua alma, um espírito puro a recolhe como um aroma precioso, e a deposita nas ânforas celestes, até o dia em que elas poderão servir ao culpado. Para que a prece traga o seu fruto, não basta balbuciar as palavras como a maior parte dos homens. A prece que parte do coração é a única agradável ao Senhor, a única que será levada em conta e que traz alívio aos espíritos que sofrem. Tua irmã, que te ama, Marguerite. Temos aqui, novamente, notícias do abismo profundo das trevas, da possibilidade de nossas preces ajudarem os sofredores de toda a ordem, e, ainda, da ajuda que Deus, através de seus mensageiros, dedica a todos. 7. Revista Espírita 1863, mês de agosto. Trecho do diálogo com o Espírito Jean Reinaldi, 1808 a 1863, que, entre outros, escreveu o livro Terre et Ciel, condenado e colocado no index pela Corte de Roma. Allan Kardec o considerou como um precursor do Espiritismo. Quando vivo, professáveis o Espiritismo. Entre professar e praticar há uma grande diferença. Muitas pessoas professam uma doutrina que não praticam. Pratiquei e não professei. Do mesmo modo que todo homem é cristão, que segue as leis do Cristo, fosse isso sem conhecê-las, do mesmo modo todo homem pode ser espírita que crê em sua alma imortal, em suas preexistências, em sua marcha progressiva e incessante, nas provas terrestres, abluções necessárias para se purificar. Eu acreditava, era, pois, espírita. Compreendia a erraticidade, este laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de suas vestes manchadas para se revestir uma roupa nova, onde o espírito em progresso tece com cuidado a roupa que carregar de novo e que quer conservar pura. Compreendi, eu vos disse, e sem professar continuei a praticar. A comparação da erraticidade com o purgatório onde o espírito culpado se despoja de suas vestes manchadas é bem semelhante ao que se diz ser o umbral. 8. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 29 de abril de 1864. No capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, Allan Kardec discorrendo sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, explica. 2.
A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, estações apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Essas, também, são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Entende-se perfeitamente, que existem gradações no mundo espiritual, nas quais os espíritos se agrupam, por afinidade vibratória, de conformidade com seus graus evolutivos, como também com o objetivo de ajudar os retardatários. Aqui ainda se observa Allan Kardec mencionar o fato de que alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas. 9. Revista Espírita 1864, mês de agosto. No artigo Os Milagres dos Nossos Dias, Allan Kardec comenta esta obra de Auguste Besse, notório espírita de Bordeaux, tendo sido diretor de vários jornais espíritas editados pela União Espírita Bordelense, na qual ele, Besse, trata da mediunidade de Jean Hilaire. Com uma publicação da editora Amadas dessa obra em mãos, nela encontramos algo bem interessante. Depois de alguns minutos de muita ansiedade, viram Hilaire levantar-se, embora ainda estivesse dormindo, falar com o espírito de seu pai, que ele parecia ver, e que ele via, devo dizer, perto dele, à sua direita. Para onde esse espírito me conduz, meu bom pai? Dizia ele, porque ele atravessa o espaço assim tão rapidamente. E, repetindo para si mesmo a resposta de seu pai, ele dizia, é o espírito de P, o espírito mau, que a vontade de Deus obriga a retomar o lugar de seus sofrimentos e nós o seguiremos, meu filho, logo chegaremos com ele. Depois de alguns minutos de silêncio, ele fez a descrição de um país onde tudo lhe era desconhecido. Lá, ele via, no meio de escuridão profunda, uma multiplicidade incalculável de espíritos com aspecto, ao mesmo tempo, sinistro e infeliz. A cena aos poucos parecia se iluminar e, logo depois, ele viu as chamas ardentes envolverem os infelizes e torturá-los sem piedade. Portanto, aqui temos a descrição de um local em meio a uma escuridão profunda, onde milhares de espíritos infelizes vivem. É importante colocarmos alguns trechos do comentário de Allan Kardec, constantes da Revista Espírita 1864, para que se tome ciência da seriedade com que ele tratou essa obra de Auguste Besse, na qual se destaca o facsímile da dedicatória do médium Allan Kardec, que tinha Jean Hilaire como médium notável. As faculdades de Hilaire são muito múltiplas. Ele é médium vidente de primeira ordem, auditivo, falante, estático, e além disso escrevente. Obteve escrita direta e transportes muito notáveis. Várias vezes se elevou e transpôs o espaço sem tocar o solo, o que não é mais sobrenatural do que ver se levantar uma mesa. Todas as comunicações e todas as manifestações que obteve atestam a assistência de espíritos muito bons, e ocorrem sempre em plena luz. Frequentemente, ele entra espontaneamente no sono sonambúlico, e é quase sempre nesse estado que se produzem os fenômenos mais extraordinários. Entendemos que Allan Kardec, por ter lido essa obra, ao fazer comentários positivos sobre ela, de certa forma dá um referendum a seu conteúdo. 10. O que é o Espiritismo? Sexta edição de julho de 1865. 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade,
excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Então, podemos afirmar que, conforme o pensamento do codificador, alguns espíritos, por punição, habitarão, temporariamente, as trevas. Lembrando que a punição é um processo decorrente do entendimento da lei de causa e efeito. Sou punido pela consciência e pela vida caso infrinja a lei de amor. 11. O céu e o inferno, 1º de agosto de 1865. Na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, do tópico Código Penal da Vida Futura, destacamos o item 25º. Alguns espíritos estão mergulhados em densas trevas, outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância de sua posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados sofrem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Muitos são privados de ver os seres amados, e todos, geralmente, suportam com intensidade relativa aos males, as dores e as privações que causaram aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes suavizem os tormentos e os façam entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo a essa situação. O destaque é a clara afirmação de que alguns espíritos estão mergulhados em densas trevas, outros se encontram em absoluto isolamento no espaço. Na sua segunda parte, temos vários casos que informam sobre as situações dos espíritos no mundo espiritual. Ao término do capítulo 1, a passagem, Allan Kardec, em nota, esclarece que esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes os números, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte destes exemplos são inéditos e apenas alguns poucos já foram publicados na Revista Espírita. A. Capítulo 2. Espíritos Felizes, um médico russo. Esse é o caso que informamos no capítulo O que se pode tirar dos relatos sobre manifestações das almas do purgatório, que seria citado novamente. Dito isso, vamos a um trecho de seu diálogo. P. Que região habitais? Acaso algum planeta? R. Tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço. É aí que me encontro. Mas quantas gradações existem nessa imensidade, das quais o homem não pode fazer ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior, como o vosso, até a depuração completa da alma? Aqui onde ora me encontro só se chega depois de uma série enorme de provas, ou seja, de muitas encarnações. O espírito identificado como um médico russo, dentre os vários felizes a nós apresentados por Allan Kardec, afirma que reside num lugar no espaço. Além disso, demonstra também haver gradações nessa imensidade. Referindo-se ao espaço, acreditamos que na condição de mundo espiritual, das quais o homem não pode fazer ideia. Porém, o que temos de espíritas fazendo ideia, não está escrito. B. Capítulo 4. Espíritos sofredores, Lisbeth Clare. B.1. Espíritos sofredores, Lisbeth. 5. Desde então não progredistes como espírito. R. Não, a matéria se revoltava sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho me prende a flores cadeias, cujos anéis comprimem cada vez mais o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças a se renovar incessantemente, modulando silvos envenenados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho. Esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, em que oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna geena. Oh! Sim, eterna. B.2. Espíritos sofredores, Clare. Sobre a situação de Félix, seu marido, o espírito Clare, diz: Queres saber a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, vítima da profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo prazer, nunca soube o que eram o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes.
Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo dos que assistem. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho onde tudo fulgura ao brilho desse Deus que ele negou. Visando elucidar sobre a questão das trevas, o codificador pergunta ao Espírito São Luís: que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão aquelas tantas vezes referidas nas Escrituras? Sim, são as trevas designadas por Jesus e pelos profetas, ao se referirem ao castigo dos maus. Isso, porém, não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, devendo-se, contudo, entender por isso uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota. Não é uma loucura da alma, porém, uma inconsciência de si mesma e do que a rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. É, principalmente, a punição dos que duvidaram do seu destino. Evocado, novamente, o espírito Claire disse: Eis-me aqui. Também eu posso responder à pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura, e os infelizes que deixam a vida, ignorantes ou culpados, são imersos na fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. São, portanto, lugares de trevas, povoados e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. Para o espírito, as trevas são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar. Claire. Allan Kardec esclarece que ainda sobre este ponto obtivemos a seguinte explicação. Por sua natureza, o perispírito possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispirítico como a fricção para o fósforo. A intensidade da luz é diretamente proporcional à pureza do espírito, de sorte que as menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Sendo o espírito, de algum modo, o seu próprio farol, verá mais ou menos a intensidade da luz que produz, de onde se conclui que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Esta teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, embora não pareça ser a verdadeira causa, ou pelo menos, a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. No teor da transcrição, confirma-se, portanto, a existência de trevas para espíritos de certo nível evolutivo como punição especial da soberana justiça. A impressão que ficamos é a de que a luz emanada do perispírito dos espíritos superiores também serve de castigo a certos espíritos de grau inferior. Capítulo 5. Suicidas, Mãe e Filho. C.1. Evocação da Mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder de mo devolver. Cruéis. Eles me tomaram para o levarem à luz, e a mim me deixaram em trevas. Quero porque me pertence. De nada vale o amor materno. C.2. Duplo suicídio, por amor e por dever. Vejamos o diálogo ocorrido após a evocação da mulher. 1. Vedes o vosso amante, com o qual vos suicidastes. Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite! Que noite! E que espesso véu sobre o meu rosto. 4. Credes que ficareis sempre nesta situação? Sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes assustadoras que me bradam estas palavras, sempre assim. 7. Dissestes que estais nas trevas. Não nos vedes. Permitido ouvir algumas palavras que pronunciais, mas só vejo um crepe negro sobre o qual se desenha,
Em certas horas, um semblante que chora. Além de viver nas trevas, a infortunada criatura ouvia vozes dizendo que permaneceria para sempre nessa condição. Esse caso também foi registrado na Revista Espírita 1862, mês de julho. Após o diálogo, Allan Kardec comentou em nota, da qual destacamos o parágrafo inicial. A obscuridade, assim como demonstra a observação dos fatos, acompanha, muito frequentemente, o castigo dos espíritos criminosos. Ela sucede imediatamente à morte, e sua duração, muito variável segundo as circunstâncias, pode ser de alguns meses a alguns séculos. Concebe-se facilmente o horror de semelhante situação, na qual o culpado não entrevê senão que pode lembrar-lhe a falta e aumentar, pelo silêncio, a solidão e a incerteza em que está mergulhado, as ansiedades do remorso. Allan Kardec confirma, portanto, que a obscuridade, ou seja, as trevas, conforme demonstra a observação dos fatos, frequentemente acompanham os espíritos infratores da lei de amor. C.3. Félice, outro espírito de suicida, também afirmou ouvir vozes, a certa altura em sua comunicação, reclama. Agora, só tenho necessidade de preces, orai, principalmente, para que me veja livre desses horríveis companheiros que aqui estão junto de mim, obsediando-me com gritos, sorrisos e motejos infernais. Chamam-me covarde, e com razão, porque a covardia é renunciar à vida. O fato desses espíritos ouvirem gritos nos leva a concluir que, de fato, existem gradações no plano espiritual, de forma que os afins vivem na mesma faixa vibracional. Interessante é que o relato que temos na obra Nosso Lar, a primeira da série André Luiz, também nos dá conta de uma situação incrivelmente semelhante. Há uma narrativa na qual o próprio autor espiritual confessa ter ouvido vozes ele dizer: suicida, suicida, criminoso infame. C.4. O espírito de Castelnaudary, cujo nome, soube-se depois, era Charles Dupont, que assombrava uma pequena casa perto dessa localidade. Esse caso, originalmente foi citado na Revista Espírita 1860, mês de fevereiro, com o título História de um Condenado. 1. P. A São Luís, tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. É atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento na outra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra, só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. O curioso é a interdição, certamente temporária, desse espírito em se comunicar com qualquer outro espírito. Estava, por assim dizer, como que preso àquela casa e, caso saísse dela, só lhe restariam solidão e trevas. Essa questão corresponde à de número 14 do artigo da Revista Espírita 1860. Vamos ainda acrescentar estas duas. 62. Quereis nos descrever o gênero de seu suplício? Atroz para ele. Ele foi, como sabeis, condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir seu pensamento sobre outra coisa que sobre esse crime, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. 63. Ele está mergulhado na obscuridade. Obscuridade quando ele quer se afastar desse lugar de exílio. Ora, não faz sentido algum perguntar se determinado espírito está mergulhado na obscuridade se não se acreditar que isso possa ocorrer. A nota de Allan Kardec, após a questão 125, corrobora isso. Sempre foi dito que as visões das vítimas é um dos castigos dos culpados. Aquele ainda não as vira, porque estava no isolamento e nas trevas, era o castigo, mas ele teme essa visão, isto será talvez o complemento de seu suplício. Temos aqui dois importantes personagens, São Luís e Allan Kardec, falando de isolamento e trevas, o que, a nosso ver, comprovaria a existência do umbral. Charles Dupont, o espírito perturbador de Castelnaudary, ao ser evocado respondeu a várias perguntas, entre as quais destacamos. 17. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez.
A vez de compreender que este pedido tem por fim sabermos como vos poderemos ser úteis, e não por mera curiosidade. Como já vos disse, eu não tinha consciência de coisa alguma, além do meu crime, e não podia abandonar a casa em que o cometi, a não ser para vagar no espaço, onde só vi à minha volta solidão e obscuridade. Disso eu não poderia vos dar uma ideia, porque nunca logrei compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, tudo era negro e vazio, nem mesmo sei o que era. Hoje o meu remorso é muito maior e, no entanto, não estou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar na terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes, e se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso. Mas, ainda bem que tenho esperança. O próprio Espírito confirma a solidão e obscuridade que viveria, caso vagasse pelo espaço. Capítulo 7, Espíritos endurecidos. La Pomerai. É relatado também na Revista Espírita 1864, mês de julho, no artigo O Castigo pela Luz. Eis sua mensagem. Que entendeis por perturbação? Para que essas palavras sem sentido? Sois sonhadores e utopistas. Ignorais por completo o assunto de que vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível e vejo claro em mim, em derredor de mim, por toda parte. A vida é uma lúgubre comédia. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga e risão. A luz ofusca e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, isto é, as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando dos conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro, um crime. Não passa de uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificando, quando praticado individualmente, consideram-no infâmia. Absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo, lutarei só contra esta luz odiosa. Aquele que ontem era um homem. Vejamos o primeiro parágrafo do comentário do codificador. Esta comunicação foi analisada na assembleia seguinte, reconhecendo-se no próprio cinismo da linguagem um grande ensinamento, depreendendo-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora ou se acreditam ainda encanados. Para este, a luz brilha e o espírito goza plenamente das suas faculdades, sabendo perfeitamente que está morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis humanas e divinas. Significa dizer que escapará à punição? De modo algum, é que a justiça de Deus se cumpre de todas as formas, e o que causa alegria a uns, é tormento para outros. A luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, a despeito do seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo, só, contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase, a luz ofusca e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características, reconhece, assim, que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar, e essa luz o atravessa qual se for aguda flecha. A curiosidade é que aqui, além do castigo nas trevas, pode ocorrer para alguns espíritos a punição na luz. Por oportuno, vejamos também este trecho da mensagem de Erasto sobre esse caso. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado. Tanto num caso como em outro, esse homem nada a ver do que o ser que habituar-se ao mesmo mais facilmente do que a monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. Assim, o espírito que se manifestou na última sessão exprime bem a verdade quando diz: eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato,
Essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais íntimos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito se encontra, por assim dizer, enclausurado na casa de vidro pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, visto como que seria alegria e consolo para o sábio, transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Erasta confirma que o espírito sofria por conta da luz, que exemplifica pelo fato de estar enclausurado na casa de vidro pedida por Sócrates. Infelizmente, não conseguimos identificar nada sobre essa casa, mas fica aí o registro. 12. Revista Espírita 1865, mês de dezembro. Trecho de uma comunicação ocorrida na Sociedade de Paris, a 29 de outubro. Sede daqueles que se instruem, eu fui abatido na idade madura de meu orgulho, e sofri a pena de minhas negações. Evitai minha queda, e que minhas faltas sejam aproveitáveis para aqueles que imitam o meu raciocínio passado, para evitar o abismo de trevas de onde vossos cuidados me retiraram. Vede, ainda há perturbação em minha linguagem, mais tarde, poderei vos falar com mais lógica, sede indulgentes com minha juventude espiritual. Conselho de quem passou pela experiência, abater orgulho para não cair nas trevas. 13. Revista Espírita 1867, mês de agosto. Informa Allan Kardec num grupo espírita de Marseille, a senhora T, um dos médiuns, escreveu espontaneamente a comunicação seguinte. Escutar um infeliz que foi arrancado violentamente do meio de sua família, e que não sabe onde está. No meio das trevas em que me encontro, pude seguir o raio luminoso de um espírito, ao que se me diz, mas não creio nos espíritos. Bem sei que é uma fábula inventada pelas cabeças de vento e crédulas. De minha parte, disso não compreendo mais nada. Também aproveitei da luz que me conduziu aqui para vir aurir informações junto a vós. Interessante o relato que os espíritos mais elevados, aqui visto como uma luz que o conduziu, trabalham incessantemente a favor de todos. 14. Revista Espírita 1868, mês de março. Contém o artigo Correspondência Inédita de Lavater, com a Imperatriz Maria da Rússia, datadas de Zuriche, em 1798. O autor desses documentos, sobre o futuro da alma, trata-se de Johann Caspar Lavater, 1741 a 1801, escritor suíço, pastor protestante e fundador da fisiognomia, ou fisiognomonia, um movimento antirracional, religioso e literário. Citaremos um trecho da primeira carta, escrita em 1º de agosto de 1798. Existe uma lei geral da natureza, estreitamente ligada, mesmo idêntica, ao princípio acima mencionado, concernente ao estado da alma depois da morte, uma lei equivalente em todos os mundos, em todos os estados possíveis, no mundo material e no mundo espiritual, visível e invisível, a saber, o que se assemelha tende a se reunir, tudo que é idêntico se atrai reciprocamente, se não existirem obstáculos que se oponham à sua união. Toda a doutrina sobre o estado da alma depois da morte está baseada sobre este simples princípio. Tudo o que chamamos comumente, julgamento preliminar, compensação, felicidade suprema, condenação, pode ser explicado desta maneira: segundo semeaste o bem em ti mesmo, em outros e fora de ti, pertencerás à sociedade daqueles que, como tu, semearam o bem em si mesmos e fora deles, gozarás da amizade daqueles aos quais te assemelhaste em sua maneira de semear o bem. Cada alma separada de seu corpo, livre das cadeias da matéria, aparecerá a si mesma tal qual é em realidade. Todas as ilusões, todas as seduções que impedem de se reconhecer e de ver suas forças, suas fraquezas e seus defeitos desapareceram. Ela sentirá uma tendência irresistível a se dirigir para as almas que se lhe assemelham, e a afastar-se daquelas que não se lhe assemelham. Seu próprio peso interior, como obedecendo à lei da gravidade, a atirará nos abismos sem fundo, ao menos é assim que isso lhe parecerá, ou bem segundo o grau de sua pureza, ela se lançará como uma centelha levada pela leveza nos ares, e passará rapidamente pelas regiões luminosas, fluídicas e etéreas. Temos mencionado a lei de afinidade judiciosamente representada na expressão semelhante atrai o semelhante,
pela qual os espíritos se agrupam. Fala também em abismos sem fundo, ou seja, regiões de trevas, obviamente, em contrapartida com as regiões luminosas, fluídicas e etéreas. Vejamos, por oportuno, um trecho do preâmbulo escrito pelo codificador sobre essas cartas de Lavater. As cartas de um amigo defunto que Lavater tinha juntado às suas próprias cartas, são eminentemente espíritas. Elas desenvolvem e esclarecem, de maneira tão engenhosa quanto espirituosa, as ideias fundamentais do espiritismo, e vêm em apoio de tudo o que esta doutrina oferece de mais racional, de mais profundamente filosófico, religioso e consolador para a humanidade. As pessoas que não conhecem o espiritismo poderão supor que as cartas de um espírito ao seu amigo na Terra não são senão uma forma poética que Lavater dá às suas próprias ideias espiritualistas, mas aqueles que estão iniciados nas verdades do espiritismo, as encontrarão em suas comunicações, tal como foram e são ainda dadas pelos espíritos, por intermédio de diferentes médiuns intuitivos, auditivos, escreventes, falantes, estáticos, etc. Não é natural supor que o próprio Lavater tenha podido conceber e expor com uma tão grande lucidez e toda precisão, ideias abstratas e tão elevadas sobre o estado da alma depois da morte e seus meios de comunicação com os espíritos encarnados, quer dizer, os homens. Estas ideias não podem provir senão dos próprios espíritos desencarnados. É indubitável que um deles, tendo guardado sentimentos de afeição por um amigo ainda habitante da Terra, lhe deu, por intermédio de um médium intuitivo, talvez o próprio Lavater fosse esse amigo, noções sobre esse assunto para iniciá-los nos mistérios do túmulo, na medida do que é permitido a um espírito de revelar aos homens, e do que estes últimos estão em estado de compreender. Fica bem claro, portanto, que Allan Kardec tem como verdades espíritas o que escreveu Lavater em suas cartas à Imperatriz Maria Feodorovna, 1759 a 1828. 15. Revista Espírita 1868, mês de maio. Trecho da comunicação do Espírito Pilipeal. O médico. Eu gostaria, de toda a minha alma, de vos satisfazer, senhora, mas temo muito não o poder inteiramente, no entanto, vou tentar. Uma vez morto, materialmente falando, acreditava que tudo estava acabado, portanto, quando a minha matéria ficou inerte, compreendi espantado que ainda me sentia vivo. Vi esses homens me levarem, e disse a mim mesmo, no entanto, não estou morto. Eles não vêm, pois, esses médicos imbecis, que eu vivo, que eu respiro, que eu caminho, que eu os olho, que os sigo, essas pessoas que vêm ao meu enterro. Quem é, pois, que se enterra? Não é, pois, a mim. Eu escuto uns e outros, esse pobre Pilipeal, diziam, fez muitas curas, bem que matou alguns, hoje é a sua vez, quando a morte aí está, perdemos nosso tempo. Inutilmente gritei, mas Pilipeal não morre como esse, eu não estou morto. Eu não era ouvido, não era visto. 3 dias se passaram assim, eu havia desaparecido do mundo, e me sentia mais vivo do que nunca. Seja acaso, seja a providência, meus olhos caíram sobre uma brochura de Allan Kardec, li suas descrições sobre o espiritismo, e disse a mim mesmo, serei, por acaso, um espírito. Eu li, reli, e compreendi, então, a transformação de meu ser. Eu não era mais um homem, mas um espírito. Sim, mas, então, que tinha a fazer nesse mundo novo? Nessa nova esfera? Eu errava, procurava, encontrei o vazio, a sombra, o abismo, enfim. O que tinha feito, pois, deixando o mundo, para vir habitar essas trevas? O inferno é, pois, negro e foi nesse inferno que caí. Por quê? Porque trabalhei toda a minha vida. Porque empreguei a minha existência para cuidar de uns e de outros, para salvá-los quando a minha ciência me permitiu. Não. Não. Porque então? Por quê? Procura. Procura. Nada, eu não encontro nada. Muitas vezes encontramos a referência a trevas como estado de inconsciência da própria morte, o que não parece ser o caso de Pilipeal. Na Revista Espírita 1869, mês de abril, foi publicado o artigo Profissão de Fé Espírita Americana. Dos itens 1 a 19 ressaltamos estes 4. 3. Que é um mundo, ou estado espiritual, com suas realidades substanciais,
objetivas também quanto subjetivas. 8. Que o mundo espiritual não está longe de nós, mas que está perto, que nos cerca, ou que está misturado ao nosso presente estado de existência, e, consequentemente, que estamos constantemente sob a vigilância dos seres espirituais. 9. Que, uma vez que os indivíduos passam constantemente da vida terrestre à vida espiritual, em todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral, o estado espiritual compreende todos os graus de caracteres, do mais baixo ao mais elevado. 10. Que, uma vez que o céu e o inferno, ou a felicidade e a infelicidade, dependem antes dos sentimentos íntimos do que das circunstâncias exteriores, há tantos graus para cada um quanto há de nuances de caracteres, cada indivíduo gravitando em seu próprio lugar por uma lei natural de afinidade. Podem ser divididos em 7 graus gerais ou esferas, mas estes devem compreender as variedades indefinidas, ou uma infinidade de moradas correspondendo aos caracteres diversos dos indivíduos, cada ser gozando tanto de felicidade quanto o seu caráter lhe permite dela ter. Allan Kardec comenta os 19 itens da Declaração de Princípios, cujo parágrafo inicial transcrevemos. Eis, pois, a base da crença dos espíritas americanos, se isso não é da totalidade, é ao menos a da maioria. Essa crença não é mais o resultado de um sistema preconcebido nesse país do que o espiritismo na Europa. Ninguém a imaginou, viu-se, observou-se e disto se tiraram conclusões. A reunião de espíritos por afinidade é fato que não se tem dúvida. Bom, então os maus se agrupam com os de mesma vibração, eis aí um fundamento para a existência do umbral. Diante de tudo isso que levantamos na codificação, para nós fica bem fundamentada a existência de regiões de trevas, que não é nada impróprio as designar de umbral. Não seremos tão ortodoxos a ponto de exigir que sejam empregados os mesmos termos para designar a mesma coisa quando se está descobrindo uma nova realidade, pois é bem certo que, com o decorrer do tempo, um só deles sobressairá, geralmente o que for mais utilizado pelos estudiosos. Fontes que se destacam a partir de abril/1869. Mesmo que a janela seja a mesma, nem todos os que se debruçam veem as mesmas coisas. A vista depende do olhar. Alda Merini. Listaremos algumas obras publicadas após o desencarne de Allan Kardec, ocorrido em 31 de março de 1869, nas quais podemos ver algo sobre o nosso tema. 1. Revista Espírita 1869, mês de novembro. Lembramos ao leitor que, a partir do retorno do codificador ao mundo espiritual, a Revista Espírita passou a ser administrada por seus sucessores. O que ele produziu finalizou no mês de abril de 1869, porquanto o material já estava pronto antes de sua morte. Após uma comunicação de um espírito sofredor, em Marseille, em setembro de 1869, manifestou-se Brunat, um dos guias protetores do grupo, aconselhando-o. De sua mensagem destacamos o seguinte trecho. Como vês, a tua foi a vida de um egoísta, se não cometeste crimes como entendes, como muitos outros viveste para a satisfação de tuas paixões. Tu te agarraste à matéria, do teu ventre fizeste um deus e, de repente, num festim, em meio a um banquete, a morte veio ferir-te. Em alguns segundos passaste dos prazeres tempestuosos de uma existência egoísta à obscuridade profunda em que hoje erras. Esse isolamento e essas trevas, não os mereceste. Por que virias agora, tu que deixaste na noite da ignorância os que terias podido esclarecer? Por que serias requestado e acolhido, desde que não podes oferecer aos teus amigos da terra os prazeres do que vos reuniam, e já que não acolheste nem requestaste aqueles a quem poderias ter dado um pouco de esperança e de resignação, essas riquezas do coração que os mais pobres podem possuir em abundância? Por que és tão infeliz? Ah! Nós o vemos, nós, a quem nada é escondido, o de que lamenta são os prazeres que não podes mais desfrutar, a companhia que partilhava tua vida folgazona, a quem a orgia fazia que esquecesses o sofredor e o infeliz. Por ter sido egoísta em vida, resultou em ir para as trevas. Eis a grande lição que serve a todos nós encarnados. 2. Depois da morte, 1889, e no invisível, 1903. Nessas obras, em vários momentos,
Leon Denis, 1846 a 1927, fala de trevas. Mencionaremos estes dois. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. Nada é mais impressionante que ouvir, no curso das sessões de evocação, a narrativa, a confissão das angústias suportadas pelo espírito que empregou mal sua vida terrestre, do egoísta, que só encontra em torno de si a indiferença e o vácuo, do invejoso, que se vê imerso em uma sorte de noite profunda, pela acumulação de seus maus pensamentos, de seus malévolos propósitos. Entre inúmeros fatos, citaremos o que se deu em nosso grupo de estudos. O espírito de uma antiga vendedora de legumes de Amiens gostava de nos recordar sua perturbação e ansiedade quando, após o falecimento, se achou em meio de espessas trevas, refeito das queixas e maledicência que frequentemente se entregava. Longa e penosa foi sua expectativa. Afinal, depois de anos de incerteza, de sombrio insulamento, escutou vozes, ora, Sofia, ora, e arrepende-te, lhe diziam. Sofia orou, e sua prece fervorosa foi iluminando, como um pálido clarão, a noite fluídica que a envolvia. Segundo suas próprias expressões, a escuridão se tornava cinzenta, de um cinzento que se ia cada vez mais atenuando, até que ela readquiriu a relativa liberdade dos espíritos pouco adiantados. Por tudo que se vê nessas obras, não há dúvida quanto à crença de Leon Denis na existência das trevas. Certamente é fruto de sua pesquisa das manifestações dos espíritos nas reuniões no grupo que frequentava. Acreditamos que vale a pena incluir este trecho de Depois da Morte, capítulo 34, a erraticidade. Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões levam uma vida errante, desordenada e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É a isso que se chama erraticidade, é a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor, que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam indecisos entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. Outros estão sepultados no insulamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que podem encontrar. A ignorância, o egoísmo, os vícios de toda a espécie reinam ainda na erraticidade, onde a matéria exerce sempre sua influência. O bem e o mal aí se chocam. É de alguma sorte o vestíbulo dos espaços luminosos, dos mundos melhores. Todos aí passam e se demoram, mas para depois se elevarem. O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, à beatitude ociosa. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos. Por toda parte, bandos, enxames de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Em certos pontos, vê-se grande número de ouvintes recebendo instruções de espíritos adiantados, em outros, formam-se grupos para festejarem os recém-vindos. Aqui, espíritos combinam os fluidos, infundem-lhes mil formas, mil coloridos maravilhosos, preparam-nos para os delicados fins a que foram destinados pelos espíritos superiores. Ali, ajuntamentos sombrios, perturbados, reúnem-se ao redor dos globos e os acompanham em suas revoluções, influindo, assim, inconscientemente, sobre elementos atmosféricos. Espíritos luminosos, mais velozes que o relâmpago, rompem essas massas para levarem socorro e consolação aos desgraçados que os imploram. Cada um tem o seu papel e concorre para a grande obra, na medida de seu mérito e de seu adiantamento. O universo inteiro evolui. Como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastados para um estado superior, entregues a ocupações diversas. Progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar,
remorsos acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício, todas essas forças, todas essas coisas os estimulam, os aguilhoam, os precipitam na obra, e, nessa imensidade sem limites, reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade e a inação é o retrocesso,